Dando continuidade às nossas aulas de registro de candidatos nas eleições de 2018, vamos comentar aqui o artigo 57 da Lei 9.000, da resolução do TSE, que nós já estamos analisando, e o artigo 57 diz o seguinte: cabem os seguintes recursos da decisão do TSE no prazo de 3 dias. Bem, isso é importantíssimo. Cabe o recurso ordinário, quando a questão versar sobre inelegibilidade, e essa decisão que versa sobre inelegibilidade está baseada na Lei Complementar 64 de 90 ou na Carta Constitucional, e ela cabe da decisão do TRE de qualquer estado ao TSE. Lembrando que esse recurso é interposto e arrazoado no prazo de 3 dias e deve seguir o procedimento judicial eletrônico. E o recurso ordinário, ele é como se fosse uma apelação, ele devolve ao TSE toda a matéria de fato e de direito. E cabe o recurso especial quando se refere a condições de elegibilidade. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem essa resolução que disciplina essa diferença. Quando o tema se refere à condição de elegibilidade, o recurso tem uma via mais estreita, é o recurso especial. Quando se refere a uma questão sobre inelegibilidade, é o recurso ordinário. E o recorrido será notificado pelo mural eletrônico para apresentar contrarrazões no prazo de 3 dias. Esse mural eletrônico estará disponível no site do TRE, né? Com as contrarrazões, os autos devem seguir ao TSE, dispensando o juízo prévio de admissibilidade do recurso. Certo? Reparem que aqui vige o princípio da celeridade. Esse artigo que eu estou lendo, que é o artigo 58, que dispensa o juízo prévio de admissibilidade, ele está reproduzindo o que está na Lei Complementar 64 de 90, no artigo 8º, parágrafo 2º, combinado com 12, parágrafo único. E esse princípio da celeridade, ele é tão evidente, tão necessário na Justiça Eleitoral, que o artigo 59 diz o seguinte: todos os pedidos de registro, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões até 20 dias antes da eleição. Ou seja, existe um calendário eleitoral que deve ser respeitado, deve ser aplicado, e que, portanto, essas questões não podem ser prolatadas ad infinitum ao sabor dos candidatos que, às vezes, forçam uma situação que, por serem inelegíveis ou não terem condições de elegibilidade, para obter a qualquer preço o voto de nós, eleitores, né? E essa regra está expressa no artigo 16, parágrafo 1º da Lei 9.504. Artigo 60. Ao decidir sobre os pedidos de registro e determinar o fechamento do sistema de candidatura, que é o CAND, os TREs devem publicar no Diário da Justiça Eleitoral a relação dos nomes dos candidatos, números, etc., inclusive dos pedidos indeferidos que estiverem em grau de recurso. Existe esse calendário eleitoral, existe a necessidade de inseminação da fotografia e do nome na urna eletrônica. Existe a necessidade de que aquele nome e aquela candidatura inseridos na urna eletrônica possam ter uma correspondência fidedigna ao eleitor, para que ele vote naquele candidato exato, e não num candidato fictício, por exemplo, aparecendo o nome, né, e a fotografia de um candidato quando se está elegendo outra pessoa, certo? Então, esse tipo de manobra acaba iludindo o eleitor e criando uma espécie de insegurança jurídica numas eleições, principalmente quando nós estamos diante de uma eleição presidencial, em que a insegurança jurídica não pode reinar. Quando nós estamos diante de uma eleição municipal, já tivemos casos em que eleitores votaram em candidato que não estava inseminado na urna eletrônica. Quer dizer, a foto era do substituído e o substituto foi eleito com a foto do substituído.
e com o número do substituído. Bem, artigo 61. Do julgamento dos pedidos de registro pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aplicam-se ao julgamento dos pedidos de registro para candidatos a presidente, vice-presidente, as disposições dessa resolução no que couber. E no TSE, recebidos os autos no PJE, no procedimento judicial eletrônico para as candidaturas presidenciais e de vice, será aberta a vista ao MP no prazo de 2 dias. O MP junto ao TSE é o Procurador-Geral da República, que é o Procurador-Geral Eleitoral, que pode designar um vice-PGE para atuar, que é um subprocurador-geral da República. Findo o prazo dos 2 dias, com ou sem parecer ministerial, os autos são encaminhados ao relator, que os apresentará em mesa para julgamento, em 3 dias, independente da publicação em pauta. Os recursos dos registros de candidatos serão julgados nessa forma. Recursos ao Supremo, quer dizer, a resolução prevê aqui uma via ao Supremo Tribunal. Interposto recurso extraordinário, artigo 64, para o Supremo, a parte recorrida será intimada para contrarrazões em 3 dias. A intimação do MP e da Defensoria é feita pessoalmente. Apresentadas as contrarrazões, os autos devem ser concluídos ao presidente para juízo de admissibilidade, certo? Admitido o recurso e feitas as intimações, os autos serão remetidos ao Supremo. Lembrando que nós temos essa particularidade e lembrando que os recursos eleitorais, a regra é que não tem efeito suspensivo das decisões. Então, se a candidatura foi indeferida e cabe recurso ao Supremo, esse recurso não será recebido no efeito suspensivo. Argue-se aqui a possibilidade, nos casos de inelegibilidade, do artigo 26C da Lei 64 de 90. Mas o artigo 26C, ele teria que ter uma liminar de algum ministro do Supremo, em que esse ministro, verificando a plausibilidade do direito invocado, pudesse ele monocraticamente conceder a liminar, o que gera também uma espécie de via estreita à obtenção desse efeito suspensivo. Artigo 65. Renúncia é o título sobre renúncia, falecimento, cancelamento e substituição. Artigo 65. O ato de renúncia de um candidato é datado e assinado. Deverá ser expresso em documento com firma reconhecida por tabelião ou por 2 testemunhas. Ou seja, a renúncia ela tem uma simbologia, um formalismo, porque